Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Como os irmãos têm acompanhado nas manhãs de domingo, tem sido a sequência no Evangelho de João. E hoje nós estamos no capítulo 12, a partir do versículo 12, quando narra a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração nessa manhã. Meus irmãos, sempre que o Senhor Jesus ia a Jerusalém, vindo da região da Galiléia, ele passava por uma aldeia que ele tinha uma família muito amiga, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E nós sabemos que depois dele ser avisado que o amigo dele, Lázaro, estava muito enfermo, ele demorou 2 dias para chegar à casa de Lázaro, Marta e Maria, e quando ele chegou lá, já estava morto. E ele, naturalmente, entendeu que aquilo era plano. Ele demorou exatamente porque ele queria chegar no momento certo que Deus tinha planejado para manifestar a glória dele. Ele ressuscitou Lázaro. E aquela ressurreição, ela ecoou pelos corredores do palácio em Jerusalém, do templo, e provocou uma reunião emergencial do Sinédrio. Se não, veja aí no capítulo 11, versículo 47, o que acontece. 11:47 diz: Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Então, o fortalecimento da imagem de Jesus Cristo causava ao coração daquelas lideranças medo de estar perdendo espaço, ou até mesmo força política, porque entendia que se estava se levantando um líder, podia Roma vir e suprimir aquele levante e dominar de vez e tomar o poder também que eles tinham ali ainda dentro da realidade do Sinédrio, da religiosidade judaica que estava sob domínio do Império Romano. Então, no versículo 48 do mesmo capítulo 11, diz o seguinte: Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, a prova de que o cuidado deles em abafar, em tirar Jesus de cena, era exatamente esse. E eles chegaram a uma conclusão, diz o versículo 53 do capítulo 11. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Mas já estava tudo pré-determinado por Deus, porque estava se aproximando o dia da Páscoa, o dia que o Senhor ia rumando para aquela semana crucial, que ele ia ser entregue em sacrifício pelos nossos pecados.
Mas ele se retira aqui, nesse momento, ele vai para uma região vizinha, no versículo 54 diz: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Ele se afastou porque ainda não era chegada a sua hora, porque existe o Kairos de Deus, o tempo de Deus, e ele sendo Deus, ele sabia exatamente a hora de agir, assim como hoje ele sabe a hora de agir, na sua e na minha vida. E aí ele vai entrar em cena, que a Páscoa ia se aproximando, mas antes dele chegar em Jerusalém, como de costume, ele passa novamente naquela cidade que ele tinha aquela família amiga. É bom ser amigo de Jesus, porque ele sempre está conosco. Ele visita Marta, Maria e Lázaro, agora o ressuscitado. Eles fazem um banquete, um jantar especial, né? Um banquete maravilhoso para o Senhor Jesus. E ali é aquela ocasião que foi a última exposição, onde Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? E a partir então, chegamos no capítulo 12, no versículo 9 a 11, muita gente ficou sabendo que ele estava ali por perto, diz no versículo 9 do capítulo 12: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Perceba que eles estavam se sentindo tão ameaçados que eles agora decidem não só matar Jesus, mas vão matar Lázaro também. E no versículo 11: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Esse é o panorama. Muita tensão está aqui no ar, porque estão tentando agora matar Jesus, matar a Lázaro, e o Senhor Jesus já tinha advertido isso lá em Mateus 16, 21, ele fala sobre essa realidade. Ele disse: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Perceba que Jesus não é pego de surpresa. Você e eu fomos pegos de surpresa com a pandemia 2020. Mas Jesus não. Ele sabia exatamente tudo o que tinha que acontecer. Assim como há um plano maior, uma história maior, a meta-história, que Deus já tem escrita e determinada, quando nenhum dos seus dias havia ainda, e dos meus dias. E Ele está cumprindo rigorosamente a risca. Portanto, descanse nesse Deus. E ele segue para Jerusalém para cumprir o que o Pai tinha determinado. E aí, olhando para essa passagem que acabamos de ler, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu quero pontuar algumas lições. Primeiro, eu quero chamar você a olhar para a expectativa da multidão. A partir do versículo 12 e 13. Qual é a expectativa? Diz que no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. É interessante observar essa saudação com ramos de palmeiras. Era um costume conhecido lá da festa dos tabernáculos, também conhecida também como a festa das cabanas, em que os judeus eles celebravam em uma semana, faziam umas casinhas, umas tendazinhas, como a gente chama aqui no sertão, umas latadas, umas tendazinhas de ramos, e eles estavam celebrando a colheita, mas também ali eles sacrificavam ao Senhor, e eles tinham o propósito de lembrar a peregrinação do povo pelo deserto, quando eles estiveram naquele período de escravidão e saindo pelo deserto. Então iam para cabanas. E essas aclamações, essa festa que é conhecida pela cristandade, a festa de Ramos, mas na verdade aqui eles estavam fazendo a saudação a um rei, tem um sentido fortemente nacionalista, porque eles estavam aqui pensando: agora chegou um rei que vai nos libertar definitivamente desse império opressor. Judá estava sob o jugo do Império Romano, e esse povo aguardava um Messias prometido lá desde Gênesis.
E esse Messias, ele, na visão deles, ia restaurar a nação de Israel, o trono de Davi. E eu quero chamar você a atenção para perceber a perspectiva dessa multidão. Essa aclamação com sentido nacionalista, eles estavam saudando aquele que vinha libertar ao povo de Israel e destruir o Império Romano. Eles não tinham entendido a dimensão espiritual desse rei que estava se levantando para trazer uma libertação muito maior do que os arredores de Jerusalém. O rei Jesus, que veio libertar você e a mim. Então, no versículo 13, diz que eles tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa expressão Hosana, ela foi tomada emprestada do Salmo 118, que tem o significado salva-nos, Yahvé. Então, quando eles gritavam salva-nos, Yahvé, salva-nos, Senhor, eles estavam dizendo: venha nos salvar desse jugo, dessa opressão. Na perspectiva dessa multidão, assim como na perspectiva do mundo, muitas vezes a gente acha que quem oprime a gente é o sistema, é o patrão, é o político, é a esposa ou esposo, é sei lá o quê, mas na verdade há uma opressão muito maior. Eles estavam em busca de um Messias político, e o que muitos ainda hoje, servos de Deus, estão esperando a redenção do mundo na política, e não é na política que Deus vai redimir o mundo. Essa multidão evidencia que o poder desse homem estava claro, porque esse homem acabara de ressuscitar um morto. Imagina agora um rei que vinha dominar e que podia ressuscitar mortos. Se numa batalha do exército romano contra, por exemplo, o povo de Jerusalém, algum soldado morresse, o rei tinha o poder de ressuscitar. E não é a primeira vez que o Senhor Jesus, eles querem torná-lo rei. Lembram daquele momento da multiplicação dos pães? Em João capítulo 6, que já foi exposto aqui. Depois de o Senhor Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, alimentado a multidão, o que é que aconteceu? Diz lá João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Perceba que Jesus tinha um coração focado na missão. Eles queriam torná-lo rei, porque agora ele estava dando comida ao povo. Agora um rei que dá comida, um rei que ressuscita. É exatamente aquilo que as pessoas querem. Um líder que traz a resposta para a necessidade imediata do povo. Está com fome? Tome comida. Toma uma cesta, toma uma bolsa, toma alguma coisa. E aqui eles estavam querendo fazer isso. Aqui é o homem, ele vai ser nosso rei. O Senhor Jesus sai e vai orar. Exatamente naquele momento, quando ele sai, que vai orar, que ele volta e encontra os seus discípulos lá naquele momento da tempestade, e acalma a tempestade, e ele estava focado na missão. Tantas vezes você e eu vamos ser chamados a sair do foco da missão, olhar para o mundo e começar a namorar e se apaixonar por esse mundo e querer seguir no curso do mundo, esquecendo que nossa pátria está nos céus, que nós temos um rei. E aí, essas expectativas eram erradas. Assim como nós temos expectativas erradas, nós queremos tornar rei que cumpra nossos caprichos. Só que na perspectiva de Deus, o reinado de Cristo era muito abrangente, era um reino eterno. Essa é a primeira perspectiva. O segundo, diante dessa expectativa equivocada da multidão, nós percebemos que essa aclamação, ela era uma aclamação com expectativa equivocada, apesar de eles estavam profetizando, sem saber, cumprindo o que o profeta Miqueias tinha dito há séculos antes, que o rei ia entrar sendo aclamado e montado no filho de uma jumenta. Eles não sabiam que estavam, naquele momento, a gente vai ver mais adiante, que eles não sabiam, mas eles estavam realmente fazendo a coisa certa com a motivação errada, assim como pode estar igrejas abarrotadas a essas horas, com pessoas fazendo a coisa certa e na casa do Senhor com a motivação errada. Uns querem resolver seus problemas financeiros, outros querem resolver problemas emocionais, relacionamentos conjugais, outros, enfim, motivação errada.
Diante então dessa expectativa, como Jesus agiu? Veja o versículo 14 e 15, mostrando aqui a realidade do plano de Deus em ação. Quando diz: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. É incrível, irmãos, como o Senhor Jesus, ele quebra os paradigmas. Ele vem como rei, que não tem nada a ver com a pompa de rei desse mundo, que ele podia vir numa carruagem, ele podia vir em um cavalo lindo, grande, mas ele monta num jumentinho, não era nem no jumento já adulto. Lá na narrativa, porque essa história está narrada nos 4 evangelhos, mostra que ele mandou os discípulos buscar um jumentinho que estava lá num canto amarrado, trouxesse a mãe com o filhote, e ele montou num potrozinho, num jumentinho. Aquela ideia de algum jumentinho que nunca tinha sido montado, era a ideia de que estava consagrado para aquela finalidade. E o Senhor soberano sabia exatamente aquela hora, tomou emprestado, até o jumento que ele andou foi emprestado. E tem pastores pregando, dizendo que você tem que andar de carro dos mais caros que for possível, para você ser filho do rei, senão você não é, você está em pecado. Que coisa terrível. Se Deus lhe chamou para andar a pé, glorifica a Deus a pé. Mas veja, ele pega e vem montado nesse jumentinho, ele, Senhor soberano. Você pode perguntar, mas como? Do jeito que o jumento é bravo. Mas ele é Senhor soberano, e ele vinha montado no jumentinho que não tinha sido amansado, e ele vai andando, e essa profecia estava em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Séculos antes: não temas, filha de Sião. É incrível como essa palavra não temas aparece aqui. Não temas, não tenha medo. Esse rei manso e humilde de coração, ele não vem para destruir inimigos físicos, ele vem para destruir inimigos espirituais. Não temas, ele vem livrar você e a mim do maior temor. E qual é o maior temor do ser humano? Quem arrisca dizer? A morte. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 2, vamos ver Hebreus capítulo 2, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que projetassem, por favor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, do que era que aquele rei estava vindo? De maneira simples, ele é o príncipe da paz. Ele não veio como um guerreiro em um cavalo branco, mas ele veio como um rei humilde, montado em um jumentinho. Ele veio para destruir, ele estava quebrando a espinha dorsal do maior inimigo, o diabo, que escravizava o ser humano, no sentido de que o pecado que trazia por consequência a morte. O diabo venceu esses 3 inimigos de uma tacada só no Calvário: o diabo, a morte e o pecado. Essa é a realidade do plano de Deus. Jesus Cristo veio para libertar a você e a mim do verdadeiro inimigo, a saber, a morte, o diabo e o pecado. Quando o nosso foco, meus irmãos, como igreja, é pensar apenas neste mundo de governos falhos, e não pensar na libertação dos homens do seu real inimigo e de sua real escravidão, nós estamos apenas preparando pessoas para o inferno. Eu vou repetir: quando nosso foco como igreja é pensar apenas neste mundo de governos falhos, e não pensar na libertação dos homens de seu real inimigo e de sua real escravidão. Qual é o real inimigo? A morte eterna longe de Deus, o pecado, a escravidão do diabo. Nós estamos preparando pessoas para o inferno. Essa coisa de só fazer a ação social, sem apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, não dá certo, tem que andar junto. Eu ajudo a quem precisa, mas eu preciso apresentar o pão da vida,
para que essa pessoa tenha entendimento de que ela só vai para o céu com Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Não tem como se chegar a Deus sem Jesus. Então, quando a gente pensa que há um Messias libertador, há um político que vai resolver o problema do Brasil, e a gente acredita nele, há um político que vai resolver o problema de Pernambuco, há um político que vai resolver o problema de Serra Talhada, e a gente começa a colocar nossas expectativas nesse político. Nós estamos dizendo o seguinte: eu não preciso desse rei que veio para me libertar da escravidão do pecado, do diabo e da morte. Meu rei é terreno, eu vou exaltá-lo aqui e por aqui mesmo eu quero permanecer. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que perceber que o reino de Cristo não era desse mundo, porque se fosse desse mundo, não que ele não esteja reinando, ele está reinando, mas se fosse desse mundo, ele teria vestido de outra forma. Ele não tinha vindo montado num jumentinho. Não. Ele tinha vindo numa carruagem, num lindo cavalo, na sua primeira vinda. Seu reino é de paz e não de guerra. Aquele rei montado em um jumentinho era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele iria vencer a maior das batalhas na cruz do Calvário, que é exatamente trazer de volta o shalom de Deus, a paz de Deus para os corações. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Por isso que nosso coração precisa desse Jesus. O cosmos, o mundo inteiro precisa desse Jesus. Terceiro, nós vamos ver a limitação humana na compreensão do plano de Deus. Veja o versículo 16 aí, a parte A. Diz: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Seus discípulos não compreenderam isto. Está vendo que eles estavam fazendo a aclamação, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, do profeta Zacarias, mas não sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham entendido. Veja aqui a imperfeição dos discípulos. E aqui eu me identifico. Tem hora que eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que está rigorosamente sob o controle de Deus. Mas aí meu coração e o seu coração é falho. Nem mesmo eles entenderam as coisas a princípio, eles não consideraram quando apanharam o jumentinho, porque em Mateus é dito que eles que foram buscar o jumentinho lá emprestado e assentaram Jesus sobre ele, colocando ali mantos, vestes, para que ele passasse, aclamando como rei, numa cerimônia de posse oficial do rei de Sião. Ele não sabia o que estava acontecendo, não tinha entendido a dimensão. Observe então que há muitas coisas excelentes, tanto na palavra do Senhor, quanto na providência de Deus, que os próprios discípulos não compreendem a princípio. E depois vai ficar claro, porque Deus não se deixa, não deixa de se revelar aos seus. O versículo 16 ainda diz: quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então aqui mostra exatamente que eles entenderam, até então não tinham compreendido. Eles não tinham entendido o princípio que Paulo entendeu mais tarde, escreveu aos Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas para envergonhar os fortes, os humildes deste mundo para reduzir a nada os que são. Um galileu, um simples filho de carpinteiro, que foi adotado por José, criado na carpintaria, filho de Maria, humanamente falando ali, vinha montado no jumento. Coisa fraca, né? E Deus escolhe o instrumento que era instrumento de humilhação naquela época. O Império Romano tinha como pena de morte morrer numa cruz, quem se levantasse contra o Império. E ele vai morrer numa cruz, exatamente um instrumento de vergonha. Que Deus é esse? Tão imenso, tão inatingível no sentido de sua grandeza, da sua transcendência. Mas ele vai nascer numa manjedoura e vai morrer numa cruz. Ele vai andar num jumento emprestado para quebrar a sabedoria humana, para quebrar o orgulho humano e dizer: você só é salvo se você se humilhar. Para você receber esse rei, você tem que ir com a boca no pó.
porque ele é o exemplo de humildade, ele é manso e humilde de coração, e quando ele, a bem-aventurança diz, bem-aventurados humildes, porque dele é o reino de Deus, é porque humilde é quem reconhece pecador, miserável, e por isso ele é humilde de coração. Versículo 17 e 18. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Observe que aqueles que desejam o bem do reino de Cristo devem estar dispostos a proclamar o que sabem. Aqui a multidão, dava testemunho. Eles tinham visto algo acontecer, para que isso pudesse redundar em glória para o Senhor e honra. O versículo 18, na parte A, diz: por causa disso, ou seja, do testemunho, a multidão saiu testemunhando. Alguns, por curiosidade, foram ver, outros foram por consciência, com a consciência de honrá-lo. Mas a igreja, ela tem que sair do seu âmbito aqui, das quatro paredes, para anunciar o que o Senhor tem feito. Quantos mortos foram ressuscitados neste lugar? Espiritualmente falando, eu e você éramos mortos, está escrito em Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje temos vida. Cristo nos ressuscitou. Por que não contar àqueles que ainda não ouviram acerca desse Deus que ressuscita mortos, que traz sentido à vida, que devolve a identidade de filhos de Deus, daqueles que estão se perguntando: quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? Jesus é a resposta. Nós temos muitas limitações, meus irmãos, para compreender os desígnios soberanos desse Deus, mas em tudo Ele tem o controle. Semelhante a uma criança, quando observa sua mãe tecendo ali um bordado, alguma coisa que ele vê cheio de fios, emaranhado, não entende nada, ele, depois de pronto, olhando por cima, ele percebe uma bela obra de arte, uma figura, algo tecido. Assim é o nosso Deus, Ele é soberano, o tapeceiro por excelência, que está tecendo os fios da nossa existência. Nós não entendemos agora, como os discípulos não entenderam a entrada de Jesus triunfal, o Rei da Glória, como foi lido no Salmo 24. Eles repetiram a expressão do Salmo 118, que era um salmo de vitória também, de um rei que vencera os inimigos. E aqui eles, você e eu, como eles, não entendemos muitas vezes, mas façamos o nome desse Deus soberano conhecido, muitas vezes sem nem compreender determinadas coisas que estão acontecendo em nossa vida. Por fim, meus irmãos, o versículo 19, eu quero apresentar a vocês o Rei invencível e o reino vitorioso. Vamos ler juntos o 19? De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Veja a indignação dos fariseus. Os caras tinham feito de tudo, tinham tramado tudo. Vamos matar Lázaro, vamos matá-lo, vamos acabar com esse negócio, para ninguém. Foram para o Sinédrio, combinaram, fizeram toda a articulação e eles reconheceram que não tinham conquistado terreno. Era claramente perceptível que eles não tinham controle de nada. E assim é o mundo se articula para calar o cristianismo. Vocês estão percebendo? O mundo inteiro quer calar o cristianismo. Há um projeto arquitetado pelo arqui-inimigo que se faz uso de ideias, que tenta destruir a ideia de Jesus, a ideia de Deus, do idealizador, do Criador do mundo e de tudo que nele existe. Quer mudar conceitos, quer mudar valores, quer calar a igreja. Governos querem exigir passaporte de vacina para entrar na igreja, para cultuar. Ora, será se no carnaval do ano que vem vai ter passaporte? Ou comprovante de vacinação? Na nossa região aqui, festa de vaquejada, que tem 3, 4 mil pessoas, tem alguém lá pedindo... Eles
o Salmo 2 diz que Deus olha para eles e ri. Eles pensam que estão dominando. Vejam onde a igreja mais cresce. É no lugar que ela está sendo perseguida. Cristãos a essas horas, às vezes estão lá adorando a Deus e entram aqueles extremistas e saem matando, fuzilando todos, mas eles morrem adorando o Senhor, semelhantes aos primeiros cristãos lá no Coliseu, que adoravam a Deus na arena e cantavam louvores ao Senhor. Teve não sei se foi, eu quero que alguém me ajude, Tertuliano, que já idoso, Tertuliano, com mais de 80 anos, estava lá para ser morto, disseram, negue Jesus. Ele disse, como eu poderia negar? Se a minha vida toda ele foi fiel a mim, ele nunca me deixou, nunca me abandonou, como eu poderia negar? Vá, acenda o fogo aí, me mata logo. Irmãos, se a perseguição se levantar, como os fariseus se levantaram aqui, e ela tem se levantado meio que no campo de ideias, eles vão somente ouvir. O mundo, nada, não vai adiantar nada, porque vai aí o mundo. Eles usam aqui um hipérbole, né? Vai o mundo. Mas eles não sabiam que estavam profetizando, como profetizou Caifás, quando o pastor Rogério expôs a semana dessas aí, quando Caifás disse que ele ia morrer não só por Israel, mas por todos, o sumo sacerdote lá. Agora esses dizem, o mundo vai segui-lo. Eles estavam declarando exatamente o que de fato está acontecendo. Esse rei conquistou para si milhões, bilhões de súditos. Há uma vasta multidão que o acompanha, que até é capaz de morrer por causa do seu nome. Eles profetizaram que o mundo ia após ele. E pessoas de todos os tipos, de todas as tribos, línguas e nações vão após o Senhor. Seguindo o rei invencível e o reino vitorioso, a igreja de Deus é vitoriosa. Nada prevalece contra o povo de Deus. Não temam, diz o Senhor. Como o texto diz aqui, aquele povo que estava debaixo de opressão, não temas, filho de Sião, não temas, igreja de Jesus. Não temas, porque o Senhor reina. Quem está no trono é Ele. Salmo 2 diz que Ele olha para os governos, aqueles que se levantam contra Ele, e ri da cara deles. Deus tem senso de humor. Deus está rindo desses que estão achando que estão no controle, que com um sopro Ele destruirá tudo. Há um rei sobre o mundo, há um rei sobre todos, há o Rei Jesus. Essa entrada aqui triunfal, épica, de Jesus em Jerusalém, ela está aqui nas Escrituras para nos revelar que Jesus é o Rei. E os olhos naturais não vão conseguir enxergar. Eles verão, eles lerão esse texto e não vão entender. Os discípulos só foram entender lá na frente, quando viram o Senhor glorificado. Muitos vão entender, os eleitos, os escolhidos de Deus, os predestinados vão entender. Mas essa glória revelada é o soberano Deus, Criador do universo, que se fez carne e que humilhou-se, se submeteu à vontade do Pai, a vontade eterna, decretada na eternidade, expressa na sua palavra. Ele viveu sem pecado, ele cumpriu a lei, e a caminho da cruz, onde morreria como substituto pelos seus e os meus pecados, apresentou-se montado em um jumentinho, um animal pacífico, não num cavalo de guerra, numa carruagem, mas o Rei dos Reis apresenta-se montado no jumentinho. Ele é também pacificador. Ele morreu à morte da cruz para pacificar a ira de Deus que estava sobre nós. Porque quem não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, quem não se entregou a Jesus, quem não confiou somente na obra, nos méritos de Jesus, está debaixo da ira de Deus. Ele é o pacificador, ele é o príncipe da paz, ele veio para pacificar. A princípio ele se revela esse humilde pacificador, montado em um jumentinho, mas não se iluda. Ele vem, diz em Apocalipse, montado em um cavalo branco. Ele vem vitorioso e glorioso para estabelecer o seu reino eterno, no novo céu e na nova terra, onde habitaremos para sempre. Não como anjinhos de bata branca voando,
mas como aqueles vice-gerentes da criação, desenvolvendo a criação perfeita, sem a presença do pecado, sem a presença da opressão, sem a presença de governos corruptos, sem a presença de homens e mulheres más, mas com a paz, o shalom de Deus devolvido, como o Éden restaurado, e o Senhor reinando, e nós reinando com Ele eternamente. Você já tem certeza que vai para esse lugar? Se você não tem nessa manhã, entregue-se a Jesus. Você precisa de um Salvador. Sozinho você não chega lá. Pela religião você não chega lá. Pelos atalhos, pelos intercessores que o homem inventa, não chega lá. Porque a palavra diz só há um mediador entre Deus e o homem. Esse é Jesus, o homem justo, que morreu por mim e por você. Então submeta-se a esse rei. Creia nele, arrependa-se. Eu quero finalizar com algumas considerações. Primeiro dizendo que aquela multidão, mesmo com a expectativa errada, esperando um rei político terreno, estava saudando o rei, guerreiro divino. Ele venceria a batalha final contra Satanás, nos libertando do poder do pecado e da morte. Eu pergunto a você, você tem se colocado como um adorador desse rei divino? Tem o aclamado em seu coração como Senhor da sua vida? Ou está ainda pensando Jesus só apenas como aquele aparentemente fraquinho que montou no jumentinho? Ele é rei, ele domina, ele quer governar sobre o seu coração. Na verdade, ele governa. Você só precisa se submeter, se render. Entendendo então que o reino não é desse mundo, como a palavra do Senhor diz. Quais são as prioridades da sua vida? Meu reino não é deste mundo. Quais são as prioridades? Nós estamos preocupados com as coisas do reino ou com o nosso bem-estar? Perceba que reino significa que você vai ver agora um alienado parecendo um soldadinho de chumbo, seguindo um monte de gente igual, porque é crente. Não. O rei, quando diz, venha o teu reino, é que eu, sendo cidadão do reino, eu preciso estabelecer o reino de Deus onde eu estou, vivendo a ética do reino, vivendo diferente aqui na terra, estabelecendo o reino enquanto ele não vem, mas o reino será estabelecido, e nós precisamos nos questionar o que é exatamente a preocupação central da nossa vida. É o estabelecimento desse reino, ou construir meu reino aqui nessa terra? Se o reino é esse, o reino é o reino do Senhor, por que nós vivemos presos à glória desse mundo? Você está tão preocupado com a opinião alheia, eu preocupado em o que vão falar ou deixar de falar, ou em ser aceito. Nós não somos daqui, somos forasteiros e peregrinos. A nossa terra, a nossa pátria está no céu, vai descer o Salvador, estabelecendo a nova terra. Então, como cidadãos peregrinos forasteiros, por que as nossas paixões são agarradas a este mundo? Por quê? O que fazemos para esse reino se manifestar entre nós? Mesmo sem compreender muitas coisas do presente, lembre-se de uma coisa: Deus tem seu eterno propósito, seu eterno plano, e nenhum deles serão frustrados. Portanto, descanse. Se você nessa manhã está angustiado, ansioso, preocupado com situações e circunstâncias que envolvem sua vida, esse rei diz assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu te aliviarei, eu aliviarei sua vida. O rei invencível está no trono. Seu reino é vitorioso. Nele nós somos mais que vencedores, diz a sua palavra, por intermédio daquele que nos amou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos então dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, salva-nos, Yahvé, salva-nos dessa opressão que ainda está operando no mundo. Vem, Senhor. A salvação não vem do Messias, dos Lulas, dos Ciro Gomes ou quaisquer que sejam. Do Messias, que eu digo Jair, né? A salvação vem do Rei dos Reis. Deus pode usar, seja quem for que esteja no governo, para abençoar, sim, pode. Ele é rei, o Senhor que governa o coração do rei. Mas não coloque sua confiança nos homens. Você vai se decepcionar.
Que a palavra de Deus diz que é maldito é aquele que confia no homem, no braço da sua carne. Vamos colocar de pé e pedir a ajuda do Senhor. Após essa oração, o pastor Rogério vai estar trazendo os avisos e impetrando a bênção. Senhor, nós suplicamos a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, é tão difícil quando nós tantas vezes não entendemos as questões espirituais e estamos lutando com armas carnais. Perdoa-nos, ó Pai, quando não enxergamos o Senhor no trono e queremos colocar outros no Teu trono, achando que homens, mulheres, ou até nós mesmos que queremos governar nossa própria vida, achando que temos algum controle, nós não temos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando o nosso coração está afincado, preso a este mundo, ao ponto de que essas paixões nos faz desvanecer, cansar, ficar esgotado, sem ter a perspectiva correta de que o Senhor reina e esse reino se manifestará entre nós a partir dessa dependência, desse senhorio no nosso coração, senhorio da Tua parte. Venha avivar o nosso ser, venha avivar a nossa alma, ser com a Tua igreja que é vitoriosa apesar das lutas. Aviva cada família aqui representada, Deus. Derrama graça sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, nós suplicamos o Teu socorro. Hosana, salva-nos agora. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.